criativo, divertido, irônico e provocativo. Sim, eu recebo a Lê Jordão no FAPcast. Obrigada pela sua presença. Obrigado você por ter convidado. Você Queria é nosso... agradecer também o Didu, que fez a ponte. É O verdade. Didu que fez essa conexão. E Didu que foi convidado do FAPcast nessa temporada também. Ale, você é nosso ex-aluno de artes plásticas da FAAP. Como é que a FAAP influenciou a sua vida? Em todos os momentos. Eu descobri a FAP assim, eh, eu sempre andei de skate, minha vida inteira. E aqui na FAP tinha um ponto de skate. Antes não tinha as grades, então tinha os palquinhos, tinha uma gradezinha com uma borda, tinha a escada e uma parede. Então aqui era o parque de diversão. E eu falei: "Quando eu crescer", isso era 14 anos, tal, "eu vou querer vir estudar aqui". E eu tenho uns vídeos gravados de skate aqui na FAP, quando a FAP era old school, que não tinha catraca, não tinha nada. Então, o skate me trouxe, fiz vários filmes, tinha apoio da Mustabi, que era aqui das Perdizes, então o skate fez girar e trazer ainda gringos de fora, os gringos de, New York, de onde que era? São Luís Obispo, é da É Califórnia, lei. LA, eles vieram não para andar de skate, mas eles andavam de skate, vieram e já trabalhavam com arte e design. Depois eles fizeram alguma palestra aqui também. Então era uma conexão, skate une todo mundo. E aí você decidiu estudar artes plásticas, você já sabia que você queria trabalhar com isso? Você já era artista ou você era um skatista que queria aprender outras formas de se comunicar? Eu era um aventureiro, né, um bom sagitariano aventureiro. Eu estudei 2 anos de comércio exterior. Aqui na É, FAP também? não, Não. numa outra universidade de terno e gravata e tal. Não me senti bem, não era o meu perfil. E eu aprendi a desenhar, criar, tudo isso com meu avô. Então os trabalhos manuais de serrar, construir casinha de cachorro, rampa de skate. Então desde moleque eu já tenho esse lado criativo. E na escola, a minha vida inteira foi de criação, né, nada de formalidade, rígido, fora da caixa. Então, comecei a estudar, daí eu falei: "Olha, chega desse trabalho de comércio exterior e vamos para as artes plásticas". Aí eu entrei direto e nunca mais saí. A sua primeira série é uma curiosidade, a sua primeira série foi com as chapas de skate, foram as esculturas através do skate, ou qual foi a sua primeira, grande obra, assim, que você falou: esse trabalho está maduro o suficiente para ser colocado como obra de arte no mercado"? Olha, eu vou te falar que o primeiro trabalho que eu fiz aqui na FAP, que era uma provocação de Duchamp, transformar um objeto em outro objeto, tirar a função do objeto. Uhum. Então eu trouxe, o pessoal às vezes vinham com trabalhos menores, alguma coisa, eu vim com um capô de Fusca original, soldado, e tirei a função do capô do carro e transformei ele num objeto, numa escultura. Aí eu fui selecionado aqui na FAP, o professor era o Mário, eu lembro, era o Mário, na 30ª anual da FAP, alguma coisa assim, Uhum. e foi exposto o meu trabalho. Depois desse trabalho eu comecei a evoluir ele. E evoluindo esse trabalho, aí expandiu pelo mundo, exposições fora. Então comecei com uma escultura e uma provocação de Duchamp, esse lado mais irônico, mais debochado, e depois virou uma poltrona, virou uma escultura, depois virou uma instalação, e aí se deu o nome da Cars Never Die, que eu pego os carros abandonados da rua e transformo em obras de arte. Então eu amasso, calandro, faço tudo e transformo ele. E a sua paixão por moda? Porque você também tem uma atuação muito forte com o mercado da moda, inclusive vamos falar hoje sobre o lançamento do livro, que é o God Save the Sneakers. Exato. Como você é um colecionador de sneakers e a partir daí você começou a criar elementos que envolve a tapeçaria com sneakers. Eu tô em sua homenagem Eu hoje, tô tá. vendo, tá Tem um numa, sneaker, imagina se eu venho de, a gente vem combinando, né, é, junto com tem aquele grande sneaker de tapeçaria de oncinha, e eu sou apaixonada por animal print, eu falei: "Vou em homenagem ao fala. ao trabalho do Alê". Como é que começou esse seu trabalho entre a moda, tipo, para as coleções de sneakers, até você chegar no God Save the Sneakers? A moda ela sempre me chamou muita atenção,
né, no visual, o skate na rua, ele ditava a moda, o jeito de se vestir, o jeito de andar, as particularidades que tem. E disso daí, me chamavam para fazer uns castings, fotos aqui mesmo na FAAP, em agência, tal. Apresentei um programa de esporte turismo, então tudo estava conectado. E o tênis, para mim, que naquela época era tênis, a gente não tinha muita variedade no Brasil. Era os tênis que tinham aqui, eram os tênis que tinham aqui. Quem ia para fora, dá para você trazer um, 2, 3 e ia trazendo. Então minha mala aí começou a aumentar. E eu naquela época, em 92, mais ou menos, eu comecei a guardar alguns. E a gente fazia esse essa reciclagem, porque trocava a sola, colocava o silver tape, colocava um cadarço diferente, porque estourava. Então eu comecei a usar o sneaker, que daí virou o louco do tênis, né, porque era louco do tênis, você vai ter 10, 20, 30, hoje tem 3.000. Então era louco. É um Hoje acervo, é né, um de acervo, hoje tem a coleção. Então virou uma coleção desse, reuso, desse upcycling dos meus sneakers. E a minha inspiração, ela vem sempre do pé, eu olho sempre de baixo para cima, não de cima para baixo. Então qualquer lugar do mundo que eu vou numa skate shop ou numa loja de moda, de lá eu faço o meu roteiro. Olha, o que que tem aqui quando morei na Suécia? O que que tem aqui de sneaker shop? Vai nessa loja. Daí o cara me dava um endereço de uma balada, de um restaurante, de um museu, de uma galeria, e aí eu fazia umas conexões. O meu mapa vem mapeado pelos pés. Então essa é a minha pesquisa de arte hoje em dia. e que não deixa de ser também um trabalho de customização, né, no sentido de trocar o cadastro, trocar a Sim. sola, pegar elementos de um e de outro. É. Antes era upcycle, não, hoje é upcycle. Aham. Naquela época era customizar, né, você Customização. fazia alguma coisa. E como se deu a sua relação, por exemplo, com o Seu Jorge? Você tem uma trajetória muito, na fotografia, na escultura, na moda, e você foi sócio do Seu Jorge. Em Isso. que momento e de que maneira? Foi um momento, ó, eu, como um artista, eu fiz muitas festas, festas, assim, icônicas em São Paulo. E essas festas, atraía muita gente, era El Que Maravilha, de Rostas, Uma Cobra, tinha um monte de cenas que a gente não tem mais como, não é instagramável, né, era fotografia. Uhum. E depois disso me chamaram para ser sócio de um clube. E aí o Seu Jorge entrou também dentro do clube. Então a gente fazia uma parceria artística, né, tinham 5 sócios e um era o Seu Jorge. Tinha um administrativo, um empresário, um artista, um cantor, um PR, então fez uma história bem legal. E Tiveram várias festinhas ali bem. o que que você pode indicar para os alunos que são de artes plásticas e que querem em algum momento também empreender, assim? Porque você também tem um lado publicitário muito forte, né, inclusive parcerias geniais como a Alumetes. Alumetes. Alumetes, que são as Isso. caixas de fósforos personalizadas com a sua arte. Eu acho que a arte hoje em dia ela saiu do patamar. Antigamente eu vou dizer que teve uma fase que não foi compreendida da maneira que eu queria, de expor meu trabalho com marcas e falar que o artista não podia trabalhar com algumas marcas. Aí você escolhe se é bom ou se é ruim, isso faz parte de você. Se você não bebe, você não vai fazer um trabalho com bebida. Aí tudo bem. Então, aquela época ela ficou muito rotulada Uhum. desse meio. E eu sempre trabalhei muito com marca, porque eu sou feito de marcas. É a camisa de um jeito, é a calça do outro, é tênis do outro, eu não sou uma pessoa linear que você olha. Então, nós somos, é um olho, é um órgão, é um coração, é um rim. A É gente um tem uma iPhone. mistura, é um iPhone, é uma mistura de um óculos, Uhum. é uma mistura de tudo, né. Então acho que a marca ela tá para somar. Hoje em dia, eu vi hoje, vai ter uma exposição do Andy Warhol, que é o Super Pop, né, que eu adoro, e o Vic Muniz fez hoje uma parceria com a Portobello. Então o Vic Muniz fazendo uma parceria com a Portobello Brasil, Jeff Koons com a Dom Perignon,
e um monte de artistas, o Gêmeos, teve um monte de artistas. Então eu acho que a marca do artista, junto com uma outra marca, pode somar bastante e se transformar como numa obra bidimensional, para tridimensional, para um toy art, para uma instalação, para uma performance, acho que tudo isso aí soma. E isso vale também no caso da publicação dos livros, né. O seu livro é pela editora Afluente, que inclusive é uma editora que é responsável por grandes obras como a sua, da arte. E essa parceria entre artista e curadoria das imagens do livro, como é que se deu esse trabalho para você produzir o God Save the Sneakers, que vocês lançaram recentemente e agora vão fazer um relançamento na Itália. Isso. Ó, o trabalho deu muito trabalho. São anos, né, No de É a minha vida inteira que tá aí, só que eu tive que compilar ela em 6 meses, mais ou uhum. menos, né. E ideia de arte, cada livro tem uma performance. Então, a Fluente me chamou, William Baglioni, é uma editora de vanguarda, que eu acho que tá super hype, fizeram uma curadoria excelente, e dessa curadoria, do William, aí eu conheci o Július, que é o sócio dele, que também abraçou a ideia e falou: "Esse artista tá saindo um pouco da casa, e é isso que a gente quer, sair, né, do patamar linear, daquele bege", Uhum. que na medicação o bege é ótimo, mas no trabalho de arte, quanto mais roller coaster, é melhor. E eu convidei 9 fotógrafos. E nunca um neon de Prozac fez tanto efeito na vida das pessoas. Nunca, o pessoal olha, já se ap eu tive, conversas com médico, essa fórmula aqui é muito boa, isso aqui você estudou DNA, não sei o que, essa então é uma coisa presente no meu trabalho. Meu trabalho não é, eh, nem do passado e nem do futuro, é hoje. Uhum. Eu acho que é hoje que faz parte do trabalho. E esse livro eu convidei 9 fotógrafos para fazer parte. Então, o gerenciamento de 9 pessoas, Com linguagens diferentes, acredito eu. e eu fazia toda a direção artística. Uhum. Produção, quem fez foi a Paty Marmo, minha mulher, que cuidou, uma salva de palmas. Meus parabéns. Eu acho muito legal casais que trabalham juntos e constroem obras, que transcendem tanto a relação profissional quanto a relação, conjugal, porque é impressionante que é diferente quando as coisas são feitas com, responsabilidade, afeto mútuo, respeito, cumplicidade, tem um peso. Tem pesos e tem dedos, Sim. né, mas eu acho que soma. Uhum. Eu acho que o trabalho é muito forte, porque eu estou em casa, eu não consigo não ser artista aqui ou não ser artista em casa. Artista é artista, tá em mim. Então, quando eu passo para ela uma forma mais, administrativa, burocrática, para ela é a parte que ela mais gosta. Uhum. E tem uma coisa excelente, quando eu falo que o trabalho é bom, ela fala: "Não, esse trabalho não tá legal". E minha mãe fala assim: "Esse trabalho também não tá bom". São os 2 primeiros que vendem, que chamam a atenção dos colecionadores, tal. Então tem essa linha de você chegar e falar assim: "Olha, esse aqui eu não gostei muito". Falei: "Então deixa, então esse vai dar certo, esse vai dar mais certo ainda". Então acho que isso daí foi o grande finale de 9 artistas, fotógrafos, Uhum. curadoria, teve a curadoria da Lilian Patti de moda, que a gente lançou esse livro em Londres, Sensacional. e ela viu essa minha linguagem com a moda, com toda essa história que vem. O Baixo Ribeiro, que é o presidente da Choque Cultural, o diretor da Galeria Choque Cultural junto com a Mari. O Anchovinhas, Paulo Anchovinhas, que é um jornalista e skatista. Então eu peguei uma linguagem bem, eclética. Universal e que representa também as linhas do seu trabalho, né, Exato. porque tem a linha, das esculturas, tem a linha dos móveis, tem a linha da tapeçaria, a linha dos sneakers, a linha do neon, que eu queria que você contasse um pouco sobre, essa história do neon. Você aprendeu a mexer e trabalhar com neon durante a sua graduação aqui em artes plásticas, e em que momento você sentiu, quando você soltou o I Love Neon na SP Art foi uma bomba.
saiu em todos os lugares, viralizou nas redes sociais de todas as pessoas e a SP Art daquele ano ficou marcada pela neon box E é, do Ale Jordão. Então assim, foi algo que mexeu com a cabeça das pessoas em todos os níveis, porque você fez aquela coleção com o Rivotril, o Prozac, Lexapro, as miligramas dos medicamentos psiquiátricos que a maioria, das pessoas na contemporaneidade precisam fazer o uso, ou às vezes nem precisam e escolhem, né. Então eu queria ouvir um pouco dessa história. ó, vou começar de trás para frente. Nessa eu acho que todo mundo hoje tem que tratar da saúde mental, que esse é o principal momento que eu acho que a gente está vivendo de ansiedade, depressão, pânico, bipolaridade, os transtornos mentais, tal. Quando eu coloco em exposição isso, as pessoas baixam a guarda e se identifica de uma maneira, assim, muito rápida, muito prática, muito E é um lugar de vulnerabilidade mesmo, né, de exatamente. ambas as partes. Você que está oferecendo isso como e aí, né, é até um questionamento pra psiquiatria, pra psicanálise, para o É, mercado como um todo. então traz pra gente um um ambiente de reflexão. E hoje a banca de jornal, ela não é mais uma banca de jornal, ela é uma banca de luz, I love neon. Então, eu fiz essa provocação, aonde você vai no jornal, numa banca de jornal, e não compra mais jornal, não compra mais revista, mas você tem remédios, tem coisa de isqueiro, você não tem mais aquela Eletrônicos. eletrônico, capa, bichinho de pelúcia, e ali eu transformei tudo em luz. Então esse foi esse quiosque de luz. E eu fui convidado agora para um festival de luz em Canela, que eu vou expor a banca de neon, acabou de sair também uma notícia super novinha, fresh, que vai ser um festival de luz, onde eu vou levar a banca de neon e o carrinho de supermercado, Uhum. que é o carrinho onde você pode comprar várias coisas, inclusive luz. Então você compra a luz, cada um compra o que quiser. E a luz faz parte do meu trabalho. Aonde eu comecei a trabalhar com neon? Em 2010, com o Gilberto Kassab aqui, teve a Lei Cidade Limpa. Uhum. Lei Cidade Limpa, tiraram todos os billboards, todos os letreiros da rua, não podia ser maior do que 1 metro por 1 metro, alguma coisa assim. E foram acabando, o pessoal que trabalhava com neon, com LED, com, aqueles painéis enormes, foram acabando. E eu fiz muita festa, e o nome das minhas festas eram em neon. Então, Penthouse, Sweet Cream, aí tinha vários, cada um tinha um nome. E eu fui guardando, Uhum. guardando. Quando eu vi, eu tinha já uma instalação de neons feitos por mim e pelo meu um vidreiro, né, que a gente tem que chamar o vidreiro para dobrar. Eu dobro uma parte mais simples, Uhum. mas tem que ser no laboratório para colocar gás, fechar, deixar ele testando. Tem toda uma 5 etapas. E aí eu comecei a trabalhar o neon. Antes o neon era de fora para dentro, para dentro. Então era o neon pizzaria, você olha a pizzaria, pizzaria aqui, drogaria, tal. Hoje eu coloco o neon de dentro para fora. Então a ideia é você trazer o neon dentro da galeria, do museu, do colecionador, de ambientes, qualquer corporativo, qualquer lugar, o neon hoje está dentro da sua casa. O neon ele não ele eu falo que ele não ilumina, Uhum. ele faz uma ambiance, então ele faz uma sedução. Principalmente quando você usa frases provocativas como "attenzione pickpocket", Exatamente. ou tem uma outra boa também de turistas, que agora eu não sei se eu vou, que tem um escrito em árabe, se eu não me engano, e em cima é a tradução, "Não cabem mais turistas aqui". Eh Eu sei qual que é. a gente vai colocar Tá, na edição a frase correta, que agora eu realmente esqueci quais eram as palavras exatas que você utilizou, mas também era uma provocação. provocação. Eu É. acho que a gente pergunta, né, o artista: "Por quê? O que que eu vim fazer aqui?", né. "Qual que é a minha missão na Terra?". Uhum. Eu pergunto pra Paty, eu falo é uma coisa muito difícil, o que que é a arte? O que que é a arte? A arte eu acho que é trazer o que eu sou, Uhum. provocativo, descontraído, é tirar das pessoas um sorriso, baixar a guarda. Uhum. Então acho que isso é o principal. Quando eu vejo uma criança, um adulto olhando o trabalho, se provocando e rindo, eu falo:
E eu acho Tudo que bem. você conseguiu fazer de uma maneira brilhante também, no The Wall Ride Project, na Hum, cidade de São que Paulo, delícia. que você construiu, o que era, né, o The Wall Ride Project? Com O bichos de pelúcias gigantes na cidade de São Paulo. Então, o The Wall Ride Project foi um projeto que veio na tradução é batida de skate na parede. Aham. Então, eu fiz um arrendamento num estacionamento na frente do Copan, quando eu tinha mais de Era uma esquina, era né? uma esquina, e era um estacionamento. Aí eu propus para ele fazer o quê, ó: "Você me deixa usar o muro como arte, eu troco as calçadas, São Paulo coloca as originais, Uhum. coloco iluminação à noite, que à noite estava meio perigoso, alguma coisa assim, arrumei o banheiro, em troca disso eu vou fazer 6 eventos de arte aqui". Aí eles falaram: "Vamos ver como que funciona, né, esse trabalho". Aí Acho que eles não esperavam. não, eu acho que foi um projeto, assim, bem de vanguarda, na época eu acho que foi bem compreendido, pouco explorado, porque a gente foi em 2014 e não tinha ainda tanta, mas eu tinha uns apoios, eu tinha uma precisava mais para crescer, né. Mas a ideia era o quê? Chamar os artistas, cada artista fazia o seu tipo de trabalho na parede. Então começou com Césper, Uhum. Honesto, Flávio Samelo, Camilo, que é um tatuador, o Samelo é um fotógrafo, o Honesto é um artista, um grafiteiro, o Césper trabalha muito com colagem, o Mark Oblô é um amigo meu de Los Angeles, só que ele é havaiano, né, mas mora em Los Angeles, e é da cena do skate, da moda, fotógrafo. E eu fiz esse trabalho que eu saí da parede. Aí eu, como dono do projeto, e falei: "Eu vou fazer, o que que eu vou fazer, né?". A minha cor, o meu pretinho básico é o pink. Primeiro que já então eu Aham. pintei primeiro o muro inteiro de pink. Tinha uma pantera cor-de-rosa, tem várias, né, em cima dos semáforos da cidade. Depois eu vou te mandar o catálogozinho que eu fiz. E a ideia era o quê? Colocar um monte de elementos meus, Uhum. dos meus trabalhos, sneakers, cadeiras, design de mobiliário, Como se fosse uma exposição a neon, céu aberto. céu aberto. Tinha mais de 150.000 transeuntes que passavam todo dia ali e tiravam foto, replicava. Eu fazia uma placa de homenagem para eternizar o artista, então o pessoal depois levava para casa. E eu falei: "Em 30 minutos essa exposição, ela vai ser, é o desapego, trash away". Então todos os meus trabalhos tinha uma etiquetinha Uhum. escrito Ale Jordão, trash away, desapego, 2000. Então os bichos tinham um tagzinho, então todos, era o cuidado, assim, o detalhe faz a diferença. E em 30 minutos eu falei assim: "Ó, vocês podem pegar tudo o que quiserem". Aí, em 30 minutos, o muro inteiro acabou. Eu via carro com cadeira, eu As via o pessoas pessoal colocando os tapetes briga, de tigre na cabeça e indo tigre, embora. coisa que eu trouxe da Suécia, enrolei, fiz um tapete, tá tudo registrado. Só que quando a gente tinha essa equipe de a Muldroy, do Fábio Parte 1, ele foi gravar, ele falou: "Gente, mas tá acabando muito rápido, não vai dar pra gravar". E ele falou: "Vai pegando, pega de um aqui, pega", e ele ia com a câmera, e tal. Não tinha mais take, era troca com artistas, com colecionadores, com transeuntes, com pessoa que os sem tetos. Eu tinha um Fusca abandonado lá, e eu cortei a metade do Fusca e fingi que o Fusca entrou na parede. O dono do imóvel ligou e falou assim: "Ó, aconteceu algum acidente aí à noite, um Fusca perdeu o controle e entrou na parede". Falei: "Não, faz parte da minha instalação". Roubaram o Fusca e levaram para a Praça Roosevelt do lado para andar de skate. Meu Deus. Um Fusca sem roda, foi carregado e apareceu na Praça Roosevelt. E curioso ele ser colocado numa pista de skate, né, roubado e colocado na pista de skate. Então eu acho que esse trabalho de vanguarda, eu acho que foi uma coisa assim, que mexeu muito comigo. Eu tô para fazer as outras edições, e fazer dessa mesma maneira, só que de um jeito diferente. E normalmente essas edições você avisa as pessoas que você vai fazer isso ou você faz uma instalação meio secreta e aí as pessoas descobrem que isso vai acontecer? Não, sempre vai ter um aviso,
E o pessoal pergunta, tem gente que levou trabalho para Barcelona, Aham. para Londres, falou: "Não, desse aqui eu não desapego". Tem pessoas que mandam foto: "Olha o que eu tenho aqui", eh como chama? Os backlights que não existem mais, eu refiz o backlight, coloquei ali. Então teve gente da Tower Records que achou que ali ia ser uma Tower Records mesmo, uma loja de vinil que tem em Los Angeles há muito tempo, nos Estados Unidos. Falou: "Será que é aqui?". "Não". Nossa, o cara ficou Alucina. lisonjeado, falou: "Uau!". Uma outra série sua que também provocou muito ruído foi uma série de raio-x que você desenvolveu com as suas mãos em raio-x fazendo emojis. E aí eu queria saber qual foi a repercussão, como você teve essa ideia e qual é a diferença entre você transformar uma luminária numa tapeçaria? Assim, em termos de processo, você lança a coleção toda de uma vez só ou uma veio antes da outra? Bom, mentiras sinceras me interessam, né, então eu vou te contar a história, como é que foi o Como você deseja contar. então tá. Eu sempre treinei boxe. E numa das dos treinos, na época, um pouquinho antes da pandemia, Você eu quebrou tinha a mão. não, eu tinha machucado o dedo, estava com uma dor, tipo uma tendinite no dedo. E aí começou toda essa história, tendinite no dedo, qual era o dedo, e tal. Aí eu fui para uma doutora, a doutora falou: "Olha, você faz um raio-x da mão e vê como é que você vai explorar isso". Ela falou: "Qual o dedo?". Eu falei: "Esse daqui". Maravilhoso. Aí ela falou: "Esse daqui?". Falei: "Bom, vamos ver como que a gente vai colocar esse dedo para fazer o raio-x". Quando eu cheguei no laboratório, virou uma performance, porque vieram 3 médicos, a gente não está entendendo qual é o dedo, qual é a posição do dedo, Eu fico imaginando as pessoas que estavam, porque todo posicionando você na máquina do raio-x. e eu coloco tudo, eu falei: "Ó, o dedo é esse aqui, ó". Fala: "É esse?". Aí já começa, né, uma provocação, um deboche, tal. E aí começou uma série, porque eu tive que fazer esse dedo, aí desse dedo para ver esse lado, formou esse daqui. Desse daqui, um pouquinho aberto, virou um coração, Coração. entendeu? Para ver a mão, esse aqui, ó, virou um joia, aí o positivo, Pra like, baixo. dislike, carona. Então ele começou a girar e eu tenho o raio-x original. E é maravilhosa a cabeça do artista, né, porque, assim, você estava doendo a mão, e aí você começou a fazer uma brincadeira com aquela situação e transformou isso numa das obras mais disruptivas Exatamente, porque o e criativas. e é o raio-x, o importante não é que eu peguei um raio-x na internet, eu trabalhei essa foto do raio-x para poder sair no tapete pixelado, no tapete de 1 centímetro, 10 miligramas, de nylon, uma tecnologia digital. E a repercussão da exposição das luminárias de raio-x, quando as pessoas chegavam, falavam assim: "Nossa, mas, é um raio-x". Aí a gente ia chegando mais perto, assim, eu via esse movimento, porque eu fiquei bastante tempo ali no estande da SP Art quando estava as pessoas iam chegando perto, viam o seu nome nas letrinhas pequenininhas da lateral do raio-x. A reação das pessoas era tipo assim: "Gente, é a mão dele". É a minha mão, é a mão do artista. E, quando a gente tá olhando à distância já era interessantíssimo. A hora que a gente vê os seus dados colocados ali, você fala: "Gente, ele realmente". E agora descobrir a história fica mais Que é legal ainda. que é isso soma o trabalho do artista, né, você mergulhar, entrar de cabeça e tirar todos os frutos que tem. Com relação ao livro laranja, é outra publicação sua, esse aqui ó, Isso, o grandão. esse é um livro de que tem mobiliários modernos, né, do Brasil, Uhum. e na minha casa eu fiz várias instalações. Então tem uma cadeira que é muito provocativa, que é uma cadeira blindada com tiro, porque hoje a gente tem o carro blindado, o Uhum. Papa usa, o púlpito blindado, paredes de casa são blindadas, então por que não ter uma cadeira blindada? Que eu fiz em 2007. E hoje tem muita gente descobrindo, falando: "Nossa, faz parte do nosso momento". Eu falei: "Então, em 2007, quando eu fiz, essa parede era muito agressivo, porque era cadeira, Uhum. é como se tomasse um tiro nas costas, na bunda, e isso gera esse desconforto. Você senta, você faz crrr, crrr. Então, uma escultura de vidro blindado.
chama Sex and Violence. Então a história é que você está entre o sex, que é uma pistola, e a violência do mundo. E na Itália só usam carros blindados quem é mafioso ou político. Uhum. No Irã, na Irã, Iraque, no mundo árabe, carros bem protegidos. Nos Estados Unidos, só usam presidentes. E em Portugal, quando você fala: "Eu vou colocar um vidro blindado", eles falam: "Pra quê? Você vai pra guerra?". E no Brasil, virou uma coisa ordinária que todo mundo tem um jeito de se proteger, cada um da sua maneira. E eu tinha nessa época, eu fiz um cartão blindado, um cartão de visita blindado. Porque teve uma história muito tempo atrás que teve um cara que foi, alguém atirou, pegou no coração dele, e ele foi salvo porque ele tinha uma caneta Bic, aqui no bolso. Poderosíssima. A Bic salva o mundo. E eu fiz um cartão blindado. E o cara colocou aqui no, eu falei: "Você usa aqui, ó, caso alguém sofra alguma coisa, tal, você tá protegido". E um amigo meu foi para os Estados Unidos e falou: "Você tá com uma arma aqui?". Ele falou: "Não, não, é um cartão de visita". Aí os guardas americanos, né, da alfândega falou assim: "Como assim? Cartão de visita blindado?". "Não, é feito por um artista, tal". Então, a arte ela gera em todos os momentos, é num cartão, num cumprimento, num olhar, numa sedução, numa instalação, numa ambiência, então ela está presente, então eu não sou um artista dentro da caixa, difícil me colocar numa caixinha, sou plural. Apesar do trabalho ser ímpar, eu sou plural, você vai ver neon, vai ver tapete, raio-x, mobiliário, moda e fala assim: "Mas é Ale Jordão". É, É, uma assinatura. Pra gente finalizar, a interne. Interni, que é uma revista italiana, você tá fazendo um trabalho com eles que tá pra chegar, e o lançamento do livro lá também. Você pode contar um pouquinho disso? O que as pessoas Nossa, podem esperar desse nossa. 2025? Agora tem a outra, né, é qual mentira você quer acreditar. Então vamos lá. A história do A Interna é uma revista poderosíssima na Itália, que ela relata Philip Stark, Ale Jordão. Ale Jordão, estamos no meio lá. Então, como eu estudei design em Milão, e eu faço 20 anos esse salão, eu já tenho um reconhecimento lá e uma propriedade, tem uma praça em Milão, que eu fiz uma instalação permanente com a prefeitura, de imobiliários urbanos, reciclados, tal. Fiz uma instalação numa rua e tem uma praça num lugar. Essa revista sempre me deu um apoio, falou assim: "Esse artista, ele é diferenciado por algumas coisas. Ele, além de estar presente, ele põe a mão na massa, ele cria, ele produz, ele traz alguma coisa muito provocativa, que enquanto o pessoal a Itália é impecável, couro, a poltrona fral, sabe, uma coisa assim que é difícil você, chegar perto, mas a gente chega, tem vários, artesãos aqui, tapeceiros ótimos. Mas eles têm uma qualidade do design, uma finesse fantástica. E eu vinha com um brutalismo, restos de guarda-reio, restos de coisa. E eles começaram a me abraçar desde 2002, 2004, 2005. Ganhei prêmios com capô de Fusca lá, bem brutalista, então, tá Que na inclusive é nome de filme que tá em cartaz nos cinemas. exatamente. Fui até para Madonna, numa exposição que eu fiz em 2003 em Londres. Eu não tenho Instagram, não tenho nada, mas eu tenho uma cartinha, um fax da mídia Uau! falando: "A cadeira icônica, blá-blá-blá". Então, tem, o Seu Jorge tem uma também, que eu fiz uns alto-falantes atrás, mas isso daí é as fofocas. Que era mesmo? Você estava falando da Itália, o que que Da vai Itália. acontecer agora? Que Então, você já tem e a aí praça, já tá há 20 anos na feira. aí ganhei prêmios, ganhei Bienal de Roma, de escultura, e em Milão esse ano eu vou fazer uma instalação num corredor, porque eu gosto de lugares inusitados. Uhum. Tem a grande sala, tem um grande salão, tem um quarto pequeno, e tal. Num corredor, eu vou fazer essa instalação de tapete de sneakers, então vai ser uma sala acústica quase, com os pontos de luz, Uhum. então você vai passando, você vai vendo uma dimensão muito grande. Quando você pega um trabalho pequeno, um tênis, um sneaker, e transforma em uma grande proporção em outro material, você vê a textura, e quando você vê de longe, de perto você não consegue ver. De longe você vê e fala: "Uau, como isso brilha, como isso cria". Como um trabalho ordinário, sai da casinha e se transforma
num grande objeto de arte. Então esse vai ser no circuito Cinque Vie, que é em Milão, né, e lá tem um outro espaço do Gaioso, que eu vou fazer as instalações de neon. E as instalações de neon são peças de neon em acrílico, onde eu trabalho o tubo dentro. Então o acrílico é o suporte, que eu uso o design, né, como suporte, e eu faço ele em formas diferentes. E Que eu essa série que também foi é uma série que também foi exposta no Cidade Jardim, aqui em São Paulo? Ou não, é outra? não, no Cidade Jardim foi feito umas bolas, Uhum. foram uns globos e uma cascata pendurada. Esse daí, ele tem o conceito de cilindros Uhum. cúbicos, então eu uso a geometria e consigo colocar os neons dentes dobrados, eh, sempre misturado. Nunca é uma coisa só. E o neon é uma coisa interessante que ele é reciclado, porque se quebrar, eu consigo reciclar ele. Então é um trabalho que eu reciclo de vários clientes, vários colecionadores que compraram de outras pessoas, que chegam às vezes de Paris para mim perguntando alguma coisa. Então entrou o neon como referência no meu trabalho. O nosso tempo acabou, infelizmente passa muito rápido. Eu sei que poderemos esperar a Lê Jordão na SP Arte de 2025. Estou ansiosa, já que não poderei ir para a Itália, estarei na SP Arte para conferir seu Então trabalho. posso só falar a última coisa? Por favor. Eu vou fazer essa instalação, vou fazer um desmembramento do All Hard Project no meu estúdio, com vários artistas da Choque e convidados, curadoria Baixo Ribeiro. Vai ser uma colagem de lambe-lambe, de experiências, agora. Então a gente vai começar esse domingo, que daí eu não sei se o dia vai dar certo, mas vocês vão poder ver depois o videozinho, a instalação. E eu agradeço muito aos meus pais, que sempre me incentivaram, me colocaram no deixaram criar. Eles falam: "Eu não acredito na arte, mas eu acredito em você". Então isso aí faz o artista ter um pouco. Agradeço a minha mulher, Paty Marmo, Paty Jordão, que sempre está me apoiando nos momentos mais fáceis, que são mais fáceis e mais divertidos, e os mais difíceis que a gente torna-se um pouquinho mais fácil. Meus filhos, Lorenzo e Luca, que estão aqui comigo. O Lourenço também desenha comigo, ele me ajuda nas exposições. E a todo mundo, os colecionadores, fãs, museus, e logo logo vamos fazer uma exposição aqui na FAAP, os professores que me ajudaram, que tem Dora Longo Bahia, tem tanta história para contar. Que a gente pode fazer um outro FAAPcast com a Lê Jordão e Então, nós da FAAP, aqui em nome de todos os professores, colaboradores e gestores da instituição, eu gostaria de agradecer a sua presença e agradecer também a sua autenticidade, porque eu acho que esse caminho da arte é um caminho que precisa ser preservado. A autenticidade, a singularidade do artista, e você é fiel às suas escolhas, às suas opiniões e à sua criatividade. E é divertido para quem assiste do lado de cá como público, e acredito que para vocês que estão trabalhando e fazendo também deve ser divertido também. Muito obrigada. muito obrigado e a gente se vê em breve para contar o lado B do Ale Jordão na FAAP. Ah, a gente vai gostar Esse é o bom. desse FAAPcast. Um beijo grande para vocês e até o próximo FAAPcast.